Graça e paz, irmãos, bom dia. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje tá lá no livro de Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler do versículo 1 ao 7, que diz assim: Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. 2. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. 3. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, o rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, tá lá 4, irmãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. 7. Busquem a prosperidade da cidade a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E eu paro por aqui, irmãos. Esse é uma passagem da Bíblia, é um capítulo que fala, o título diz A Carta aos Exilados, que eu sempre, eu fico admirada ao ver esse texto, ao ler esse texto, ao ler essa palavra, porque assim, o texto mesmo começa dizendo que Jeremias envia essa carta ao povo que estava exilado. E aí, no conteúdo dessa carta, a partir do versículo 4, o Senhor vai falando, vai dando coordenadas, instruções ao povo para que se casassem, para que plantassem, para que comessem do fruto daquela terra, para que eles casassem os teus filhos. E assim diz, multipliquem no final do 6 e não diminuam. Buscam a prosperidade da cidade para a qual eu deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E eu fico pensando, é um texto que me chama muita atenção, irmãos, porque é um lugar, eles estão num lugar na terra que não era deles, estavam ali numa terra estranha, né? E aí o Senhor diz para eles, é como se o Senhor fala, não parem a vida de vocês, continuem casem-se, plantem, e às vezes, muitas vezes, eu posso falar por mim, às vezes a gente está num lugar que a gente não gostaria de estar. E aí, o que a gente faz? Muitas vezes a gente fica paralisado, a gente fica embirrado. Eu tô falando aqui, irmãos, às vezes é lugar, para você pode ser um lugar físico, pode ser a casa que você esteja morando, o bairro, eu não sei. Ou o lugar também espiritual. No meu caso, eu me deparei, essa semana, foi uma semana que eu muito conversei com o Senhor e eu me vi nesse lugar que eu não gostaria de estar espiritualmente falando. E aí, só que eu parei. E aí quando eu leio esse texto e vejo a instrução que o Senhor dá para esse povo, você pode até não estar no lugar que você gostaria de estar, você pode estar num lugar distante, no qual você pode até falar, não, essa não é a minha casa, essa não é a minha terra. Mas eu tô ordenando a vocês, não parem, continue a vida de vocês, porque fiel é aquele que prometeu. Então o que eu aprendo com esse texto é que não importa o lugar onde nós estejamos, não importa a situação. Imaginem para aquele povo, eles estavam sendo deportados, irmãos.
Eu não sei qual é a sensação, eu nunca fui, nunca vivi uma ameaça de repente, olha, você tem que sair da sua terra, da onde você nasceu, viveu, cresceu, e você vai para um lugar distante. Eu não consigo imaginar como é isso fisicamente falando, porque era isso que estava acontecendo com esse povo. Mas aí quando eu olho para o povo do Senhor, né, o povo de Israel, que o Senhor, ainda que o lugar que eles estavam, eles não gostariam de estar, mas o próprio Senhor fala, não parem, plantem, multipliquem, e a instrução que o Senhor fala, e orem a mim, porque o lugar onde vocês estão, a prosperidade desse lugar, orem para que ele seja próspero, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade desse lugar. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã? Talvez você esteja num lugar a qual você não gostaria de estar, aonde talvez seja estranho para você, ou você esteja à sua revelia, mas o próprio Senhor fala, não pare. E daí, aonde você está, ore por esse lugar, ore por essa situação que você está agora. Porque você precisa prosperar. Não é o local, mas é quem prometeu, é a ordem de quem, a instrução de quem deu, irmãos. E quando nós ouvimos a instrução do Senhor, por mais loucura que possa parecer, falar, Senhor, o Senhor vai me levar para uma terra estranha, para uma terra distante, para servir um outro rei, para servir um outro povo, uma outra nação, e o Senhor está falando para que eu case, para que eu dê os meus filhos em casamento, para que eu plante, para que eu... Sim, porque com o Senhor, ele faz isso, irmão. Por isso que fala, a palavra mesmo diz que ele confunde a sabedoria. Então, nessa manhã, talvez você não esteja contente com o lugar que você está ou com a situação que você está vivendo, mas a palavra de ordem do Senhor aqui, que foi para aquele povo, que é para nós essa manhã, é: não pare, não diminua, ore. Ore aí mesmo no lugar que você esteja. Ore por este lugar, para que ele prospere e para que você possa prosperar também. Porque aí depois o Senhor fala, quando passar o tempo que vocês vão ter que ficar aí, e o Senhor dá a data, vão ser 70 anos. Depois disso, eu vou trazer vocês de volta para a terra de vocês, eu vou restaurar, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Eu indico que vocês continuem a ler esse texto, irmãos. Terminem. Eu talvez não tenha tempo, porque senão vai ficar uma palavra muito extensa. Mas continue a ler. Que aí o Senhor traz uma palavra também de ânimo para eles, de vai acabar. Não é para a vida toda esse cativeiro, esse exílio. Vai acabar. E eu tô prometendo, então fiel é aquele que prometeu, irmãos, que possamos confiar no Senhor. Não tem nada a ver com o lugar, não tem nada a ver com as circunstâncias, tem a ver com aquele a quem nós confiamos e aquele que nos prometeu que estaria conosco. Ele esteve com aquele povo durante esse tempo de exílio. E ele está comigo. Tem falado muito ao meu coração que mesmo em meio a toda a dificuldade que eu esteja passando, ele está comigo. Então, que nós não paremos, irmãos. Fiquem com essa palavra. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. O Senhor está falando que ele levou aquele povo para lá. Ele foi fiel para levar, porque o povo sabia, porque tinha que ir para lá por conta da desobediência. Mas ele prometeu que estaria com eles e que os traria de volta. E que seja assim na minha e na sua vida, que possamos obedecer ao nosso Senhor. Porque nessa mesma palavra, ele vai falar de um povo que não obedeceu também, que não quis ir. E aí... ele fala, eu vou tratar com braço forte, eu vou trazer peste, eu vou trazer, então, que possamos obedecer à voz do nosso Senhor. Não importa o lugar que estejamos, não importa a situação que nós estejamos passando, irmãos.
Fiel é aquele que prometeu, fiel e nós, a quem nós confiamos, aquele que cumpre, faz zelar com a palavra dele. Amém? Que vocês tenham um sábado abençoado. Não deixe de orar uns pelos outros. Nós temos muitos pedidos que têm sido enviados também, mas muitos agradecimentos. Louvado seja Deus que nós temos recebido, muitas pessoas se recuperando de debilidades que estavam sofrendo. Continuemos a orar por aqueles pedidos que têm chegado. Não deixe de orar por tua casa e confiar nesse Deus que prometeu, ainda que o lugar esteja difícil, que seja um lugar que você fala, mas eu não gostaria de estar aqui. Se o Senhor estiver com você, é isso que importa. Amém? Deus abençoe.